Fala galera, eu sou o Ivandro do canal Segredos da Fotografia e hoje eu vou apresentar para vocês como fazer uma foto em estúdio sem a necessidade de estar utilizando o Photoshop ou mesmo o Lightroom na pós-produção. A nossa ideia então é criar um produto, uma foto de um produto, que ela não há necessidade de a gente depois precisar manipulá-lo no Photoshop e é um produto que possivelmente a gente possa colocar no banco de imagens diretamente para uma venda. Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês como a gente fez. Então vamos lá. Para fazer essa foto, então, primeiro de tudo foi o cenário. A ideia escolhida, então, foi uma bacia preta que a gente possa enchê-la de água e a gente utilizou uma rosa de cabeça para baixo. É uma foto conceitual, não é uma foto de um produto de uma marca, mas a ideia é justamente colocá-la depois num banco de imagem. Então, para isso, a gente começa com uma luz de fundo. Essa luz de fundo é uma luz de 600 watts. A gente colocou um refletor padrão, que até acompanha nessa luz, com um barn door. Esse barn door ele vai justamente servir para que a gente consiga fazer um gradiente entre a luz do fundo, no caso do topo, para a base da foto. Então a gente consegue controlar melhor a luz utilizando o barn door. E para transformar ela numa luz azul, uma luz do flash, a luz do flash, ela naturalmente é uma luz branca, em torno de 5.000, 6.000 Kelvin, a gente colocou esse gel azul em frente ao barn door. Isso faz com que a luz, então, se transforme ela numa luz mais fria, fazendo com que a gente tenha um contraste com a flor, que a flor é vermelha, então o azul é o oposto do vermelho, isso vai dar um acabamento para a foto, uma luz bem interessante. Então agora eu vou lá instalar essa luz, que vai ser a nossa primeira a ser conectada. Lembrando que esses flashes, eles trabalham via Bluetooth, então não há necessidade de a gente vir a todo momento aqui regular a potência deles, né? Então aqui eu estou só ligando a modeladora, vou colocar ela aqui em 100% para a gente conseguir visualizar melhor. Então notem ó, que a luz já começa a ficar azul, só que claro que essa é só uma luz modeladora, é uma luz para a gente visualizar um pouco ela no fundo, né? O que vai realmente fazer a foto é a luz do flash, né? Então agora como segunda luz, eu vou fazer um clique aqui para a gente ver primeiro como é que vai ficar essa imagem. Deixa eu conectar aqui a câmera, lembrando então que a gente tem aqui um transmissor também da Godox, e aqui, claro, não vai dar para ver no vídeo, mas a gente tem os grupos A, B, C, D e E, né? E eu consigo controlar as potências, ligar e desligar as luzes simplesmente utilizando esse transmissor. Isso facilita bastante o dia a dia no estúdio. Então, vou conectar aqui. A câmera ela já está cabeada no computador, então na medida que eu fotografar já vai aparecer no computador a imagem. Então vamos lá, deixa eu fazer aqui o foco na imagem, ela já estava inicialmente setada. Eu estou utilizando uma Nikon D850 e essa Nikon então ela está com uma lente 105 macro, né, que é justamente porque a rosa ela é uma mini rosa que a gente está fotografando, né? Então aqui é só para a gente ter uma ideia do fundo. Deixa eu ligar aqui, colocar ele em carga total. Deixa eu ver o que nós temos mais aqui ligado. Eu vou desligar os outros grupos. Aí. Agora eu só estou com a minha luz de fundo. É isso que eu quero. E eu vou dar um primeiro clique. Pronto. Então eu estou usando a velocidade 1/250 e o f-stop em f16. Notem que a gente tem uma luz de fundo bem azulada. E eu vou ainda corrigir ela um pouco porque ela está um pouco branca no topo. Eu não fiquei muito contente com esse branco no topo. A gente vai corrigir um pouquinho isso. Primeiro eu vou me certificar se nenhum outro flash funcionou, também na foto, né? Ele não disparou acidentalmente, mas se isso aconteceu eu vou abrir um pouquinho o barn door porque eu não quero essa luz nesse branco também. Vamos lá, aqui eu conferindo o gel está tudo certo. Vou fechar um pouquinho só o barn door. Talvez tenha uma flash funcionado junto, deixa eu me certificar se está tudo desligado mesmo. Aí, vou fazer mais um clique então para a gente confirmar isso. Novamente, vamos visualizar agora. Na verdade ele está ficando muito claro, né, essa luz, então eu vou fechar um pouquinho o diafragma porque eu quero essa luz um pouco mais escura, um pouco mais densa, né? Fechar também um pouquinho o gradiente aqui, o barn door para fazer o gradiente, é que está entrando muita luz, é isso que aconteceu. Vamos controlar aqui novamente. Na tela agora, isso aí. Agora eu comecei a ter um deep blue, né? Eu comecei a ter um azul bem escuro. Então assim, corrigindo, na verdade o que acontece?
O gel ali, a luz está tão forte que está deixando um azul muito claro. E a minha intenção não era ser um azul muito claro. Então eu fechei um pouco mais o barn door e eu diminuí a potência da luz que estava no carga total, né, em 1.1, e agora eu coloquei ela em, no caso, meia carga. Então ela diminuiu um pouquinho a potência e a gente conseguiu o resultado. Notem que nesse resultado a gente também não tem uma invasão dessa luz. Ela, no caso, ela não tá trazendo essa luz para a parte frontal da imagem. Ela simplesmente está iluminando a parede e o espelho d'água. Era essa realmente a intenção da foto. Agora, como segunda luz, então, a gente vai usar o mesmo flash, a mesma cabeça, né? É um Godox também 600 watts. Deixa eu só liberar aqui o cabo. Só que, curiosamente, esse flash aqui a gente vai estar utilizando com uma Picolight. O que é esse acessório? Na verdade, esse acessório, ele transforma essa luz do flash, que geralmente ela se espalha, como se fosse uma luz de teatro, uma luz telescópica. Então, eu consigo colocar ainda algumas bandeiras, no caso aqui é um go-between, né? No caso uma máscara. Essa máscara que eu estou utilizando é simplesmente para reduzir o círculo, mas ela tem outras máscaras como janelas, folhas, coisas nesse sentido. E com a lente do adaptador eu consigo focar essa luz. Então vou ligar ela aqui para a gente visualizar. Ó, notem que na minha mão, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui na tela para vocês, deixa eu liberar aqui um pouquinho o cabo, tá preso no tripé. Notem que, ó, ela é uma luz bem focada, ela não é uma luz que se espalha, né? E essa luz, na verdade, a gente vai estar colocando ela simplesmente nas pétalas dessa flor. Então agora aqui, vou posicionar próximo ao assunto. E é justamente que eu não quero que pegue muito nas folhas, eu quero que pegue mais no vermelho das pétalas. Essa vai ser a nossa luz principal, eu estou deixando ela em carga total e vou ligar então o grupo B, que ela está aqui no grupo B. Vamos ver o foco se está tudo certo. Está tudo certo com o foco. Vou fazer mais um clique. Agora na tela vocês podem perceber que, olha, começa a ter uma luz bem focada em cima das pétalas e ela morre no caule da flor, né? Então, assim, justamente isso porque eu queria que direcionasse a atenção mais para o assunto, né? Então, agora a gente vai ligar uma terceira luz. Essa terceira luz vai ser um contraluz. O contraluz, eu vou usar ele com um suavizador, no caso, um haze strip, para que a gente consiga ter uma transição entre as luzes e as sombras mais suave. Se eu utilizasse, por exemplo, um refletor prateado, iria ficar uma sombra muito dura. E eu não quero isso porque é uma flor, eu quero um pouco mais de delicadeza nessa foto. Então eu vou ligar aqui agora, eu vou passar aqui para trás. Essa luz, então, está nesse haze, ele é um haze de 1,80 m e a gente está utilizando um concentrador nessa imagem. Deixa eu só ligá-lo aqui na tomada. Inicialmente eu vou deixar ele em carga total também e ele pertence aqui, então, ao grupo C. Eu vou simplesmente aproximar um pouco mais da nossa imagem, da nosso assunto. E como ele está com um concentrador, essa luz, e eu tenho um parasol bem grande na frente da lente, essa luz não vai chegar a atrapalhar, não vai chegar a dar flare, ela não vai conseguir invadir a lente da câmera, né? Então agora, utilizando aqui, vou acionar o grupo C, também em carga total, e vou fazer mais um teste. Agora, então, notem que eu tenho 3 fontes de luz ligada, sendo o fundo, a luz com a luz azul, a luz principal focada somente nas pétalas e o contraluz, então, fazendo um contorno que eu acho que dá toda essa volumetria, essa tridimensionalidade para a rosa, para o produto, né? Agora, como ainda não satisfeito com o resultado, eu vou controlar um pouquinho as sombras, ou seja, eu vou atenuar um pouquinho as sombras causadas pela luz principal. Para isso, então, a gente vai utilizar um difusor. Esse difusor aqui, ele vai ficar sobre a imagem, quase como um teto branco em casa, assim, né? Só que também, se eu deixar somente assim, como todas as outras luzes estão bem focadas, ela não vai chegar a refletir tanto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar uma quarta luz, nesse caso, esse AD600 Pro,
Vou acionar aqui a luz modeladora e ele está com um Fresnel. Esse Fresnel faz com que eu consiga ter... Eu não consigo dar nitidez como a Picolight, mas eu consigo fazer um foco de luz, ou seja, ele também vai evitar que essa luz espalhe lá para o fundo. Eu também percebam que eu tenho uma distância do produto onde eu estou fotografando até o fundo aproximadamente de uns 2 metros. Então, pela regra do Inverse Square Law, no caso, eu consigo fazer com que a luz se caia, ela perca, né, potência e ela acaba caindo sem interferir na luz de fundo. Então, eu vou aqui colocar ela num ângulo bem agudo, subir ela um pouquinho e vou colocar ela bem em cima do difusor. Justamente porque essa é a ideia de criar um foco de luz bem em cima do assunto. Vou me certificar aqui para ligar o grupo. E esse grupo, então, como eu não quero muita potência, eu vou trabalhar em 1/8 de potência. Não vou deixar em carga total. Descarreguei só para equalizar todas as luzes. Vou fazer o foco novamente. E vamos ver o resultado dessa foto até agora. Então notem que a gente tem essa luz de fundo, ela atenuou um pouquinho as sombras na foto. E agora eu vou convidar então a Júlia, que é no caso a nossa assistente, que a gente vai borrifar um pouco de água nessas pétalas e ela vai causar um movimento de onda na bacia, que vai dar toda a graça porque o conceito da foto é como se a flor estivesse emergindo da água, então causa aquele efeito de reverberação de ondas, né? Então é isso que a gente vai estar fazendo e hoje a gente vai fazer uma série de fotos para visualizar isso. Então, gente, aqui só para finalizar a parte de iluminação, eu tenho essa luz principal que continua sendo focada, a luz, no caso, difusora, a luz ambiente aqui, a luz de enchimento, fazendo então o controle das sombras, o Haze Strip fazendo a iluminação contrária à luz principal, então eles estão em ângulos opostos para que a gente tenha realmente esse efeito de tridimensionalidade e para finalizar a luz de fundo com o gel azul. Agora, Júlia, dá uma borrifada novamente para deixá-la com esse frescor, como se fosse um orvalho, e eu vou pedir então para ela fazer agora um movimento com o dedo na água para que as ondas se propaguem. Pode ir lá. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma. Outra. Fechou. E é isso. Agora vamos lá no computador ver as imagens. Vou voltar aqui para a nossa primeira foto. Vou ampliar para a gente visualizar com mais facilidade. Então, notem que na primeira foto a gente teve um controle de luz que nós tínhamos um azul muito intenso já na lâmina d'água, só que a gente perdia a densidade da cor no plano de fundo, né, na parede. Então, o que a gente fez aqui? A gente aumentou a potência e percebemos que aumentou, inclusive, a luminosidade do fundo. Então, a ideia foi diminuir a potência para que a gente conseguisse mais saturação nessas cores. Então, a gente conseguiu aqui uma densidade bem interessante nessa terceira foto. Notem que ela não chega a invadir a parte frontal do assunto, da flor, simplesmente o fundo e a lâmina d'água. Então, nesse próximo clique aqui, a gente teve aquela luz bem focada. Se a gente olhar aqui uma imagem de perto, deixa ela renderizar aqui, que ela está sem renderizar a imagem, mas notem que a gente tem já as gotinhas de orvalho e essa transição entre luz e sombra, que era o que a gente estava procurando até então. Na próxima foto, a gente colocou aqui um contraluz, que ela então causou esse efeito também de tridimensionalidade. Começou a aparecer mais as pétalas, o orvalho que a gente tinha comentado e também essa luz vindo de trás. Então nós temos pontos de brilho, pontos de alta luz, tons de baixa luz e tons médios. Isso faz com que a gente mostre mais a forma do produto. Então, na próxima foto aqui, a gente voltou com uma luz de enchimento. Então, isso é uma questão de gosto também. Tem gente que vai falar assim, não, poxa, mas só com as 3 luzes já estava bom, estava legal, né? Mas eu acabei ligando essa luz de enchimento justamente para a gente ter um pouco mais de controle nas sombras. Então, olhando aqui agora a imagem, nós temos essa foto aqui produzida. Eu vou dar um zoom no Photoshop, porque daí a imagem vai estar renderizada. E eu também vou passar uma dica bônus de como fazer uma nitidez utilizando
somente o Gaussian Blur e alguns atalhos. Então vamos lá, vou exportar aqui a imagem, Command Shift E, vou colocar aqui dentro da pasta original, vou colocar dentro de uma subpasta chamada Editada, e em PSD, sRGB. Notem que eu uso aqui sRGB porque é um padrão de internet, é um padrão que a gente utiliza muito para as fotos em redes sociais. Caso eu fosse utilizar isso para uma impressão, digamos, eu poderia estar utilizando Adobe 98 ou até mesmo o Profoto. 8 bits e vou pedir então para abrir aqui diretamente no Photoshop. Joia. Então agora aqui a gente tem a foto. Notem, essa foto ela não tem nem Unsharp Mask, nem filtro de nitidez. E percebam como ela está já com um grau bem interessante, eu diria até pronta para salvar e colocar no banco de imagens à venda. O que nós vamos fazer aqui agora como uma dica bônus, que eu havia prometido, é simplesmente, vou seguir esse passo a passo, vocês fazem com calma também. Duplicar 2 vezes a camada do background, então eu tenho aqui agora o Layer 1 e o Layer 1 Copy. No caso desse Layer 1 Copy, eu vou alterar ele do Blend Mode de normal, eu vou colocar ele para Vivid Light. Depois que eu coloquei ele em Vivid Light, eu vou inverter ele segurando o Command I. Ou seja, eu estou invertendo as cores, como se as cores agora ficassem negativas. Depois que eu fiz isso, eu venho em Filter, Blur, que seria desfoque gaussiano. No desfoque gaussiano, eu começo a criar um pouquinho mais de microcontraste agora entre as camadas. Então aqui eu vou colocar um raio de 4, porque eu julgo que nessa foto, pela quantidade de megapixels que a gente tem, 4 pixels de raio é o suficiente. Porém, se você ver que uma foto sua não está boa o suficiente, ou se ela ficou muito nítida, você pode diminuir essa quantidade. Depois que eu fiz isso, então eu vou criar um grupo com essas 2 imagens, selecionando elas e Command G, criei um grupo. Vou mudar de Pass-Through para Overlay. Vamos colocar aqui em 100% para a gente visualizar a diferença. Então notem que sem o Unsharp Mask utilizando o Gaussian Blur e agora com o Unsharp Mask. A gente realçou os contrastes, o microcontraste, fazendo com que a gente tenha um pouco mais de nitidez nessa imagem. E o movimento da onda, que também foi causado na hora do clique, então causou esse espelhamento da flor aqui no lago, né, na bacia. E isso, se eu fosse fazer uma montagem no Photoshop, eu acredito que eu demoraria pelo menos 8 horas de trabalho para conseguir fazer uma foto de uma flor, fazer o recorte, pegar uma luz de fundo, depois procurar um efeito de ondas e fazer toda a montagem. Eu acredito que a finalização dela demoraria aí, no meu conhecimento, em torno de umas 8 horas de trabalho. Aqui em 15 minutos, vamos dizer assim, com calma fazendo, a gente fez em 15 minutos essa imagem pronta para ser postada. Então, gente, se vocês tiverem alguma dificuldade, algum comentário que queiram fazer, podem deixar aqui abaixo do vídeo, que terei o maior prazer em estar respondendo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até mais!